Hoje seguimos no quarto dos nossos 6 devocionais especiais de Páscoa e vamos caminhar com Jesus até o Getsemane. Se a última ceia nos mostra a mesa da comunhão, o Getsemane nos mostra o lugar da rendição. É o momento em que Jesus entra de forma profunda na dor que antecede a cruz. É o momento em que a angústia aparece com toda a sua força. É o momento em que o Filho se derrama diante do Pai. Vamos ler Mateus 26, versos 36 a 39. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Esse texto é muito forte porque ele nos mostra Jesus sem mascarar a dor. A Bíblia não esconde a angústia do Filho de Deus. Ele diz: A minha alma está profundamente triste até a morte. Isso é importante porque nos lembra que a dor em si não é sinal de ausência de fé. Jesus era perfeito, Jesus era santo, Jesus era o Filho amado. E mesmo assim, sentiu a profundidade da angústia. Isso já fala com muita gente, porque às vezes pensamos que maturidade espiritual significa nunca se abalar, nunca se entristecer, nunca sentir peso, nunca passar por noites difíceis. Mas o Getsemane nos mostra outra coisa. Mostra que a dor pode ser real, a pressão pode ser intensa, e ainda assim, o coração pode permanecer rendido ao Pai. Jesus não nega o que sente. Ele não espiritualiza a dor para parecer forte. Ele não finge que está tudo leve. Ele expressa a dor com sinceridade. Ele fala da tristeza. Ele fala da angústia. Ele se derrama em oração. Isso é muito poderoso, porque nos ensina que fé verdadeira não é fingir força. Fé verdadeira é levar o coração real para o lugar certo. É derramar diante do Pai aquilo que pesa. É não fugir da presença justamente quando a alma está no limite. Talvez você esteja vivendo um tempo assim, um tempo em que a alma parece cansada, em que existem pressões que ninguém vê, em que por fora você continua funcionando, mas por dentro há luta, há peso, há um tipo de batalha silenciosa. O Getsemane te lembra que Jesus entende esse lugar, ele conhece esse tipo de noite, ele conhece esse tipo de peso. E então vem uma das orações mais profundas da Bíblia. Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Essa oração revela 2 coisas ao mesmo tempo. Primeiro, a sinceridade de Jesus. Segundo, a rendição de Jesus. Ele é sincero, ele não esconde o que sente. Ele não esconde o desejo de que, se fosse possível, aquele cálice fosse afastado. O cálice aqui fala do sofrimento, do juízo, do peso do pecado que ele carregaria. Jesus sabe o que está diante dele, e ele fala com o Pai com total honestidade. Mas a oração não termina no desejo humano, ela termina na rendição. Não seja como eu quero, e sim como tu queres. Esse é um dos lugares mais profundos da vida espiritual, porque rendição não é ausência de vontade, rendição não é falta de emoção, rendição não é anestesia. Rendição é colocar a vontade pessoal debaixo da vontade do Pai. E é aqui que o Getsemane confronta a nossa vida de forma muito prática. Porque a gente gosta de falar sobre propósito, promessa, milagre, destino, mas pouco se fala sobre o lugar onde a vontade própria precisa ser entregue. Pouco se fala sobre o lugar onde seguir Jesus custa alguma coisa. Pouco se fala sobre a obediência em dias difíceis. Só que antes da cruz pública, houve uma rendição privada. Antes do sacrifício visível, houve um sim silencioso diante do Pai. Antes da vitória ser vista por todos, houve luta no secreto. E isso também vale para nós. Muitas das maiores vitórias espirituais da nossa vida não acontecem em momentos públicos. Acontecem quando ninguém está vendo. Acontecem na oração. Acontecem na escolha de obedecer quando seria mais fácil fugir. Acontecem quando o coração diz: Pai, eu não entendo tudo. Eu não escolhi esse caminho, mas eu continuo confiando em Ti. Hebreus 12, verso 2 diz: Jesus, o autor e consumador da fé,
o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Isso é muito importante. Jesus perseverou. Jesus não desistiu. Mesmo em meio à angústia, mesmo diante da dor, mesmo atravessando o Getsemane, ele olhou para a alegria que estava proposta. Ele viu além da noite. Ele viu além da cruz. Ele viu redenção. Ele viu filhos sendo reconciliados com o Pai. Ele viu a vitória do propósito de Deus. Talvez hoje você precise lembrar disso. Nem toda noite dura para sempre. Nem toda estação de aperto é o fim da história. Existe perseverança que nasce quando a gente volta os olhos para aquilo que Deus está formando, e não apenas para aquilo que estamos sentindo no agora. O texto continua mostrando que os discípulos dormiram. Jesus os chamou para vigiar, mas eles não conseguiram sustentar aquele momento. Isso também é marcante, porque enquanto Jesus entra no lugar mais profundo da rendição, os discípulos revelam fragilidade, cansaço e limitação. E isso é muito humano. Às vezes a gente quer estar forte, quer responder bem, quer estar espiritualmente desperto, mas percebe que é mais frágil do que imaginava. O Getsemane também revela isso. Nossa limitação não anula a fidelidade de Jesus. Jesus permaneceu. Jesus continuou. Jesus perseverou até o fim. Isso é central, porque o nosso Salvador não recuou diante da dor. Ele não desistiu na hora mais difícil. Ele não abandonou o propósito no momento de maior pressão. Ele seguiu adiante, por amor ao Pai, por amor a nós, pela alegria que lhe estava proposta. Talvez hoje você esteja em um tipo de Getsemane. Talvez não exatamente igual, mas em uma estação em que obedecer tem custado, em que permanecer tem custado, em que confiar tem custado, em que seguir em frente tem custado. Esse texto nos lembra que Jesus não apenas nos deu um exemplo, ele também nos abriu um caminho. A rendição dele produz salvação, a obediência dele produz vida, a perseverança dele fortalece a nossa própria caminhada. E talvez, hoje, o que Deus esteja te chamando a fazer não seja resolver tudo, nem entender tudo de uma vez. Talvez seja simplesmente permanecer. Talvez seja orar com sinceridade. Talvez seja dizer: Pai, eu não estou sem dor, mas eu continuo rendido. Eu continuo confiando. Eu continuo aqui. Agora eu quero te convidar a refletir por um instante. Existe alguma área da sua vida em que você está resistindo à vontade de Deus? Existe algum lugar em que obedecer parece difícil demais? Existe alguma dor que você tem tentado esconder em vez de levar honestamente ao Pai? E existe alguma área em que você precisa perseverar, lembrando da alegria que está proposta adiante? Leva isso para um momento de oração. Fala com Deus com sinceridade. Pai, obrigado porque Jesus conhece a dor, a angústia e o peso das noites difíceis. Obrigado porque Ele não desistiu. Obrigado porque Ele perseverou até o fim. Ensina-me a ser sincero diante de Ti, a não esconder o que sinto, mas também a render a minha vontade à Tua. Fortalece-me nas áreas em que obedecer tem custado. Sustenta-me nas noites em que a alma se sente cansada. E ajuda-me a perseverar, olhando não só para a dor do agora, mas para a alegria e para o propósito que o Senhor está formando. Em nome de Jesus, amém. Este foi o nosso quarto Sacred Pause da série especial de Páscoa. Que ao longo do seu dia você se lembre disso. No Getsemane, Jesus nos mostrou que a rendição não é fraqueza. A rendição é o caminho da obediência, da perseverança e da vitória em Deus.